meus amores, vamos voltar do intervalo? Então, olha só, agora a gente vai continuar com aula de ciências. Na página 40, abram aí o livro na página 40. Tem falando sobre o elemento ar, certo? Então, olha só, depois de aprender tantas coisas sobre a água, Ita ficou na dúvida e resolveu perguntar para o pai dele, já que havia água no mar, água nos lagos, água nos rios, água no solo. Ele queria saber também se existia água no ar. Então ele perguntou para o pai dele se, já que existia água nesses lugares, se no ar também existia. E o pai dele respondeu que sim, que existe sim água no ar. Só que essa água, ela é em forma de vapor, a gente não vê. Masaru, muito curioso, e estava lá também, logo perguntou para o pai de Ita, e como a gente podia ver ou perceber a existência do ar se a gente não via. Então, o pai de Masaru, o pai de Ita, deu alguns exemplos. Por exemplo, quando as árvores estão balançando, a gente sabe que ali tem a presença do ar, não é verdade? Quando o pneu de um carro está murcho, a gente sabe que ali, aquele pneu foi cheio de ar. E essas bexigas de aniversário, que a gente chama de balões também, elas também estão cheias de ar. Outra forma, minha gente, de vocês perceberem a presença do ar é quando ele se move de um lado para o outro. Esse movimento, ele é chamado de vento, tá? Quando o ar se move de um lado para o outro. Então, logo em seguida, Ita e Masaru estavam conversando. E Masaru falou para Ita que nós, seres vivos, não podemos viver sem o ar, não podemos viver sem respirar, tá? Então, essa camada de ar que envolve a Terra, ela é chamada de atmosfera. Tá bom, meus amores? Então, se tia perguntar, o que é atmosfera? Aí vocês vão responder. É a camada de ar que envolve a Terra. Então, aí tem segundo. Vamos responder essa perguntinha aí, porque o primeiro está na página 40, que diz assim, o que você responderia para Masaru? Masaru, ele queria saber o quê? Como podemos perceber a existência do ar se não podemos vê-lo, né? Então, a gente pode responder, a gente pode não, vocês vão responder, que eu até já falei aqui, a gente pode perceber a presença do ar no balanço das árvores e em outros exemplos que eu dei para vocês, tá bom? Então, no segundo, tem dizendo assim, você consegue dar outros exemplos que comprovem a existência do ar? Existem outros exemplos. Quais são? Aí vocês é que vão escrever aqui, tá bom? Aí embaixo tem dizendo a mesma coisa que eu já falei agorinha, ó. A camada de ar que envolve o planeta Terra é chamada de atmosfera, o que eu acabei de falar para vocês. Na página 42, está falando sobre o elemento solo. Vamos ver o que é que diz? O globo terrestre de Masaru e Ita, lembram que eles estavam terminando de construir um globo terrestre? Pronto. Faltava apenas terminar de pintar a superfície da Terra. Teve uma aula que a gente viu que estava faltando pintar a parte da água, né?
Depois teve a parte que envolvia a superfície da terra. Era a que estava faltando. Que é onde pisamos, onde construímos nossas casas, é onde plantamos nossos alimentos, certo? Então, olha só. Aí no segundo não, terceiro, tem dizendo assim: além desses exemplos de uso do solo que eu acabei de falar para vocês, você consegue citar outros? Eu citei quais? Construímos nossas casas, cultivamos nossos alimentos e é onde pisamos o solo. Mas existem outros exemplos que vocês vão pesquisar e vão escrever aqui, além desses que eu falei para vocês agora, tá certo? Logo em seguida tem dizendo o quê? O solo e todo o material sólido da crosta terrestre, como as rochas, eles formam a litosfera. Então, vamos ler novamente isso aí. O solo e todo o material sólido da crosta terrestre, como as rochas, formam o quê? A litosfera, certo? Aí embaixo tem uma experiência. Se a gente estivesse na escola, a gente podia sair ali no jardim da escola e fazer juntos, né? Mas como a gente não está, mas conhecemos um pouquinho do solo lá da nossa escola. Então, estava pedindo para vocês pegarem amostras do solo de lá e depois comparar uma com a outra, tá certo? Mas como a gente não está na escola, quem mora em casa pode fazer na casa também. Vocês vão encontrar diferentes tipos de solo aí na casa de vocês, se tiverem parte de areia, né? Então, o que é que diz aí? Junto com seu professor e colegas, dê um passeio pelo entorno da escola. A gente não vai poder fazer isso, mas quem está em casa pode fazer. Para recolher e observar amostras de solos. Vocês iam colocar nos saquinhos os diferentes tipos de solo, né? E depois vocês iam comparar se tinha a mesma textura. Vocês iam pegar na areia para ver se tinha a mesma textura, se tinha a mesma cor, não é? Porque nem todo solo é da mesma cor, nem tem a mesma textura. Por exemplo, a areia da praia é diferente da areia que a gente tem no nosso jardim, não é? É diferente a cor, é diferente a textura, não é verdade? Aquela areia que a gente usa para construir é diferente da areia da praia, é diferente da areia que temos aqui no nosso jardim. Então, há diferenças no solo de cor e de textura, tá, minha gente? Então, olha só. Aí tem falando assim: ao realizar o experimento, pude concluir que os solos, eles são iguais? Não. A areia da praia, ela não é igual à areia do nosso jardim. É diferente, não é? Então, aí qual seria a resposta certa? Os solos são diferentes, não é? É só a gente imaginar a areia da praia e a areia do nosso jardim. São totalmente diferentes de cor e de textura também. Aí embaixo tem uma frase que vocês vão completar com as palavras que estão aí no entre parênteses, que tem diferentes e iguais, né? A gente vai completar. Então diz assim, ó: uma das características que me ajudaram a perceber que os solos são o quê? Diferentes, muito bem. Foi a cor. Uma das coisas foi a cor, não é? Então vocês podem completar isso aí, tá certo? Mais embaixo tem dizendo assim: ao realizar o experimento, esse do solo, né? Você deve ter notado que as características dos solos são diferentes. Eu acabei de falar aqui para vocês.
A cor é uma das características mais fáceis de ser observada. Não é verdade? A areia da praia é diferente da areia do nosso jardim. E outros tipos de areias que a gente vê por aí, de solos que a gente vê por aí. Então, olha só, pois há solos de cor marrom, vermelha, cinza ou amarelas, tá certo? Há solos de diferentes cores e de diferentes texturas. Se você pegar, se você sentir, você vai ver que a textura é diferente. Olha, quando a gente está na praia, se você entrar na água e pegar na areia, ela é bem fininha, não é? Se escorre na sua mão. Se você sair e pegar a mesma areia, a textura já é diferente. Certo? Então, olha só. Na página 43, tem falando dos tipos de solo. Tem vários tipos de solo. Então, eu vou mostrar cada um deles e a gente vai falar um pouquinho de cada um. Se vocês quiserem pegar uma canetinha ou aquele lápis que a gente usa para sublinhar, minha gente, qual é o nome? Agora eu esqueci, fugiu da minha memória. Mas vocês sabem qual é. Quem não tiver aquela canetinha, marca-texto. Pronto, lembrei. Se vocês não tiverem o marca-texto, vocês podem sublinhar com o lápis mesmo, não tem problema. A gente vai sublinhar só o mais importante, o trechinho mais importante de cada tipo de solo. Então, a gente vai começar pelo solo arenoso. Vou colocar aqui para vocês o solo arenoso. Tá? Deixa eu te apagar isso aqui. Então, o que é que a gente pode falar aí sobre o solo arenoso? Um pouquinho sobre o solo arenoso. Seu principal componente é a areia. Esse tipo de solo deixa a água e o ar passarem com facilidade. Olha aí, vocês podem sublinhar até aí. Seu principal componente é a areia. E esse tipo de solo deixa a água e o ar passarem com facilidade. Sublinha até aí. Depois a gente vai falar sobre o solo argiloso. Argiloso. Certo? Vamos ver o que é que diz o solo argiloso. Acompanhem comigo. Solo argiloso, seu principal componente é a argila. Alguém conhece a argila? Dizem que passar argila no nosso corpo é muito bom, não é? Além de revigorar a pele, né, as células, eles dão um ar de bem-estar na gente, não é, minha gente? Alguém já fez isso? Alguém conhece o banho de lama que existe lá na praia de, eu acho que é Itapuama, se eu não estou enganada. Tem um banho de lama por lá, maravilhoso, que é com argila, tá bom? Então vamos lá. Repetir o solo argiloso, né? Seu principal componente é a argila, consegue reter água e depois das chuvas fica repleto de poças d'água e barro. Sublinha até aí. Agora a gente vai para o solo umífero. E vamos ver o que é que diz este tipo de solo ou terra podre. Por que será, minha gente, terra podre? Vamos ver agora por quê. É formado por restos de vegetais e animais. Tá explicado por que o nome podres. Olha aí, minha gente.
é formado por restos de vegetais e animais. O próximo é o solo calcário. Vamos ver o que é que diz o calcário. É aquele que possui muito cálcio, um componente mineral usado na correção do solo. Sublinha até aí. É aquele que possui muito cálcio, um componente mineral usado na correção do solo. Na página 45, a gente vai falar do solo massapê. Massapê. O que é que diz esse tipo de solo? Formado por grãos de areia e argila. Formado por grãos de areia e argila. Bom para o plantio de cana-de-açúcar. Olha só, minha gente. Quem já sabia disso? Que o solo massapê era bom para o plantio de cana-de-açúcar. Agora vocês estão sabendo, não é? Vamos ver qual é o próximo. Solo, terra roxa. Solo, terra roxa. O que é que diz o solo, terra roxa? Bom para a plantação de café. Olha aí. Bom para a plantação de café. E tem cor vermelha. O solo, terra roxa. A cor era para ser roxa, não era, minha gente? Mas não, é vermelha. E a gente sabe também que ele é muito bom para a plantação de café, certo? Então aí tem só uma perguntinha para a gente encerrar esse assunto, que diz assim: e então, algum desse tipo de solo foi encontrado no entorno da sua escola? Eu sei que tem um lá que é bem nítido, dá para a gente ver bem mesmo, que é o solo arenoso. Tem na nossa escola o solo arenoso. Vamos voltar aí na página 44 e vocês vão ler aí o que é que diz o solo arenoso. Leiam comigo. Solo arenoso, seu principal componente é a areia. Esse tipo de solo deixa a água e o ar passarem com facilidade. Por isso, é pobre em vegetação. Exemplos das poucas plantas que sobrevivem nele são as palmeiras e os cactos. Tá bom, meus amores? A gente vai ficar por aqui, encerrando na página 45, tá bom? Os exercícios foram poucos, não é? Mas depois a gente vai fazer a revisão no caderno de atividade de tudo que a gente estudou nessas aulas remotas, tá certo? A gente vai rever tudinho nas aulas remotas, tá? Pronto. A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de assistir o videozinho com o experimento, tá bom? E me dizerem o resultado depois. Beijo, meus amores. Saudades, muitas saudades de vocês, ó. Tia ama vocês, tá bom? Beijo, até amanhã. Copiem a agenda e não esqueçam.